também, ela sabia, além do povo, ela sabia uma boa parte, né? É, em é, em é, doutor Luizinho, né? Eu sei, muita gente sabe aí, mas tem a juventude, né? E aí, quem é, doutor Luizinho, faz assim, né? Um parâmetro de uma apresentação para e todos, não só daí, da cidade, como também tem pessoas em Sapé-Açu acompanhando a gente, tem pessoas de Sapé-Açu e o título tem asa e tem asa lá em Sapé-Açu, e tem comércio, tem tudo lá. E a gente deixa assim fazer pergunta para todos. Essa pergunta aí vai ser abertura de todos para se apresentar para a comunidade. Tem aí radialistas da região também acompanhando a gente, né? Apresentadores também, para saber, porque às vezes o pessoal dá opinião em outra cidade. Eu acho que Sapé tem que fazer isso em Eluzinho, né? De Conceição do Almeida. Aí fazer um relato aí, né? Uma apresentação para ir, principalmente o pessoal que estuda nas escolas, né? Os mais jovens, né? Já conhece, muita gente já conhece, mas para ilustrar aí a sua participação e também no nosso programa, que é conduzido pela comunidade, pelo povo. Vamos lá. Boa pergunta. Luizinho de da Cruz, Luizinho de Fonseca, aquele menino que nasceu ali na Brasília, morou muito tempo na Ladeira da Borracha, próximo ali ó, ao hospital municipal dessa cidade. Esse menino sonhador que no início de sua vida estudou na Escola Imaculada Conceição, depois no Polivalente, depois migrou para a Cruz das Almas para terminar o ensino médio. Mas Luizinho, desde pequeno, sempre foi esse menino batalhador, sonhador. Esses dias me veio voltas em minha mente, descendo a ladeira da Gameleira. E ali tem um terreno chamado terreno de Sr. Role, me parece. Terreno de Sr. Role. E ali, naquele terreno de Sr. Role, eu abri fumo com minha avó Roquelina. Estudava pela manhã e à tarde abri fumo com minha avó. Saía do fumo, ia para casa e minha avó criava porcos. E a partir dali, eu fui dar muito mais valor à vida, às pessoas. E esse Luizinho sai com um sonho, vai para a cidade grande, para Salvador, com toda a dificuldade que todos sabem. Chega lá em 1988 e trabalha numa empresa chamada Paz Mendonça. Lá eu cortei carne, eu fui empacotador, né, aquele serviço de empacotador de forma digna, todo mundo sabe a necessidade de limpar ali o chão, a loja na abertura, para que a loja fique pronta para receber os clientes. Depois eu fui atendente de salgados, depois eu fui auxiliar de vendas, e aí passo um concurso público em 1990 para a área prisional. De lá para cá, nesses 34 anos de serviço público, né, na condição, primeiro, de agente penitenciário. Fui depois, em 97, vou para o sindicato da categoria e passo a viajar aí esse país todo, tratando dos interesses da categoria, dos servidores penitenciários. Eu quero deixar aí já um grande abraço a toda a categoria dos servidores penitenciários do estado da Bahia, onde eu me engajei, onde formei valores, onde eu tive a oportunidade de promover várias ações para os servidores e servidoras penitenciárias, como também, aí já é uma outra história minha, agente penitenciário, sindicalista, gestor público. Iniciei como coordenador técnico, em 2009, atendendo um convite do então deputado Nelson Vicente Portela Pellegrino. Que me disse: olha, Luiz, você já tem uma caminhada aí, está na hora de pensar na gestão. E agradeço muito, Nelson, esse convite, esta oportunidade. E comecei a pensar na gestão. A partir da gestão, esse cargo de coordenador técnico, e aí me formo em advocacia, tiro minha conclusão em direito em 2009, e Nelson, a partir de agora, Luiz, você com nível superior, você será meu assessor especial. Passei a ser assessor especial, depois daí entraram outros secretários, fui promovido a superintendente de assuntos penais
passei a comandar todo o estado da Bahia, mais ou menos 15 mil presos de todo o estado da Bahia, era sobre a minha responsabilidade. E que não é fácil, que não é fácil. E a partir daí foi a minha trajetória, depois veio Superintendência de Ressocialização Sustentável, promover educação, promover trabalho, promover saúde e as pessoas em privação de liberdade. E é nesse momento que várias vezes eu bato na porta, inclusive do nosso atual governador, Jerônimo Rodrigues. Ele trabalhava no SDR. Por que é que tanto essas pessoas estão vindo a mim? E lá eu estava dizendo ao governador na época que eu estava querendo promover ações dentro do sistema prisional do estado da Bahia e que presos que lá trabalhassem pudessem fabricar pães, alimentos para ser doados às escolas públicas de Salvador. Ou às escolas públicas de Salvador ou da Bahia, porque temos presídio em toda a Bahia, pudesse absorver essa mão de obra dessas pessoas em privação de liberdade. E aí, o governador Jerônimo, na época, encaminhou para outros setores e a gente deu um processo de continuidade. Logo depois, ainda como superintendente, o governador Jerônimo assume a Secretaria de Educação. Que bom. Já nos conhecia e na Secretaria de Educação fizemos algumas ações. O governador, inclusive, foi ao sistema prisional, e naquele momento, está aí no nosso Instagram, está aí na realidade da Ressocialização Sustentável da Bahia. A gente mostra ao governador que é possível, por meio da educação, por meio do trabalho, a gente não transformar as pessoas, mas ressignificar as pessoas. Dar uma outra oportunidade na vida das pessoas por meio do trabalho, por meio da educação. Então, é este o Luizinho, um sonhador que acha que o ser humano ele precisa ser retroalimentado, oxigenado, por meio do trabalho, por meio da educação, da saúde, de uma moradia digna. É esse Luizinho que pensa nisso. Mas teve mais. O Luizinho chegou a secretário de Estado, sempre com essa vontade de crescer, com esse espírito de estar deixando exemplos para a juventude, que por meio do estudo é possível chegar, por meio do estudo é possível sonhar. E aí fui fazer especializações, fiz 2 especializações, uma inclusive pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, que eu quero parabenizar e dar um abraço a todos os professores da UNEB. Fui fazer mestrado na Universidade Federal da Bahia, de igual modo, agradeço aos mestres da UFBA, obrigado pelos aqueles anos que passei lá, aprendendo, dando conhecimento, forjando valores. E depois, Gaguinho, não me contentei, Rodrigo. Fui a Buenos Aires. Chego lá em Buenos Aires, me formei em doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Muito difícil, foram 6 anos a minha tese de doutorado. Foram 6 anos indo e voltando e trabalhando ao mesmo tempo. Não é fácil trabalhar e estudar, como todo mundo sabe. Mas esse Luizinho sempre teve esta vontade. Sempre numa fase do nosso presidente Lula, a esperança precisa vencer o medo. Esse medo meu sempre era mitigado, porque a minha vontade sempre foi mais forte. Me formei em doutorado, voltei. E na Secretaria de Administração Penitenciária, enquanto secretário de Estado, é que eu acho que me deu um arcabouço administrativo muito maior, eu tive a oportunidade de administrar 28 milhões mês. 28 milhões ao mês entrava na conta da SEAP. E Luiz Antônio, juntamente com toda a sua equipe da SEAP, que eu deixo aí um forte abraço, o secretário José Carlos e toda a sua equipe, o superintendente Luciano Viana e todos os servidores penitenciários, como já falei. Na SEAP eu tive esta oportunidade, inclusive de montar um plano de ação, que foi entregue ao governador Rui Costa à época, porque eu fui secretário do então governador Rui Costa, hoje nosso ministro da Casa Civil. Então esse é o Luizinho, é esse homem, que agora chega aqui em Conceição do Almeida dizendo: eu tenho experiência comprovada na gestão pública. Tenho especialização em direito administrativo, licitações e obras públicas. Então, esse Luizinho chega para dizer: é possível
Uma pessoa que saiu daqui para estudar, trabalhar e voltar e colocar o nome ao cargo máximo de gestor público dessa cidade. E por que não? Deixar esse legado para novas gerações que vão chegando, que é possível, para minha filha, para minha neta, para minha esposa Sandra, que eu quero deixar um abraço aí para minha esposa Sandra, toda a minha família, Ingrid, Valentina. Por meio dela, eu cumprimento aí toda a minha família, que é o lastro de tudo, Gaguinho. É o lastro da família. É a família, né? A família É é o lastro tudo. de tudo, né? 7 filhos, passei dificuldades. Passei dificuldade por 7 filhos, não é fácil. Fui morar com Da Cruz e Roquelina, meus avós. Fui criada ali com 4 tias, Lia, Ana, Lucinha e Aragão. E foi nesse meio dessas professoras que eu fui crescendo. E tomando coragem, buscando valores, convivendo com as diferenças, que é importante. Né? Convivendo com as diferenças, ninguém é dono da verdade. Né? Esse Luizinho que coloca o nome para prefeito de Conceição do Almeida. Isso, Luizinho, é bom a gente fazer essa apresentação,